Você sabia que existem diversas classificações para as imunidades tributárias? E que separá-las por critérios distintos pode ser essencial para compreender como a jurisprudência se posiciona sobre o tema. Começando agora o Tributário na Lata, e como você deve imaginar, são inúmeros os casos de imunidades tributárias que a Constituição Federal define, mas isso não impede que possamos agrupá-las levando em consideração alguns critérios. As imunidades podem ser classificadas em genéricas e específicas, excludentes e incisivas, subjetivas e objetivas, ontológicas e políticas, explícitas e implícitas e também condicionais e incondicionais. A classificação que nesse episódio eu vou destacar é aquela que separa as imunidades em subjetivas e objetivas e que, portanto, leva em conta o modo de sua incidência ou a forma de sua previsão. Presta atenção aqui em mim. Imunidades objetivas são aquelas que recaem sobre bens, sobre coisas. Um bom exemplo é a imunidade de imprensa, cuja regra afasta a incidência de impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à impressão deles. Por isso mesmo é que essa imunidade não exonera uma editora de livros do pagamento do imposto de renda sobre os valores que ela venha a receber. Como também essa imunidade ela não protege o galpão que estoca a produção de uma gráfica da cobrança do IPTU. Afinal de contas, é uma imunidade que recai sobre o bem e não sobre a pessoa. Diferentemente é o que acontece com as imunidades subjetivas, que consideram pessoas, essas sim. Pode ser em razão da natureza jurídica da pessoa, como na hipótese dos entes federados que estão imunes aos impostos, como também pode ser em razão do papel que uma pessoa desempenha na sociedade. E é aí, por exemplo, que lembramos dos sindicatos dos trabalhadores, ou mesmo de uma entidade de assistência social ou entidades educacionais sem fins lucrativos. Então, para que fique bem claro, alguns dos principais exemplos de imunidades subjetivas são a recíproca, a religiosa e a condicional. Recíproca é aquela que impede que os entes federados exijam impostos uns dos outros, mas também proíbe a cobrança de impostos sobre autarquias, fundações públicas e mais, segundo o Supremo Tribunal Federal, empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos que não visam lucro, gozam dessa mesma proteção. Quanto à religiosa, estamos falando de entidades religiosas ou templos de qualquer culto, como você preferir. E é muito importante você lembrar que é uma imunidade subjetiva também, porque assim fica fácil de compreender que qualquer patrimônio relacionado às finalidades essenciais de uma entidade religiosa estará naturalmente livre de impostos. Logo, se ela é subjetiva, está ligado à pessoa. Então, é assim mesmo que a jurisprudência tem tratado o assunto, a ponto de indicar que o ônus de provar que o bem não está ligado à finalidade é do ente federado que pretende tributá-lo. Agora, a imunidade condicional, que reúne partidos políticos, sindicatos dos trabalhadores, entidades de assistência social e entidades educacionais sem fins lucrativos. Aqui também temos uma imunidade subjetiva, porém com uma diferença importante se comparado às duas anteriores que eu comentei com você. A imunidade condicional não é autoaplicável, ou seja, não basta que um bem faça parte do patrimônio de um partido político ou de uma entidade de assistência social, por exemplo. É imprescindível que sejam cumpridos os requisitos exigidos por lei complementar. Entre eles, a não distribuição do lucro, que mais? A aplicação integral dos recursos financeiros aqui no país,
bem como a necessidade de se manter escrituração contábil das suas receitas e das suas despesas. Finalizo aqui mais um Tributário na Lata totalmente destinado às imunidades subjetivas. E eu quero saber uma coisa de você: esse vídeo te ajudou? Fez você relembrar um pouco dos principais elementos sobre esse tipo de assunto tão específico descrito lá na Constituição Federal? Merece um like esse vídeo, é isso que eu peço para você. E então pode curtir, mais do que isso, não deixa de se inscrever no canal e sempre clica aí no sininho para que você seja avisado toda vez que um novo vídeo for ao ar. A gente se vê, até a próxima!